Boa noite, todos os amigos aqui presentes fisicamente, os amigos presentes em casa, né, sintonizados mentalmente. Em instantes vamos começar mais uma exposição aqui na nossa Sociedade Espírita, Luz, Paz e Caridade. E para os amigos que estão em casa, que estão no lar, quiserem já deixar uma aguinha ao lado para fluidificar, para ser magnetizada pela espiritualidade amiga, podem ter certeza que sintonizando aqui com esta corrente de trabalhadores do bem, nós vamos receber todas essas bênçãos, todas essas influências do mundo espiritual. Então já vamos nos tranquilizando, buscando aquela posição confortável no lar, ao lado de quem é querido, ao lado de quem é amado, ou mesmo sozinho, não tem problema. Certamente estamos sempre acompanhados pela espiritualidade. E vamos pensando no nosso querido amigo Jesus, rogando ao Mestre amado que sempre nos abençoe, que sempre nos ampare, pedindo a inspiração, a intuição dos trabalhadores espirituais, que são os verdadeiros responsáveis por estes trabalhos de esclarecimento, de iluminação, de amor, de autocrescimento e de autoconhecimento. Que possamos, envolvidos nessa energia, nessa vibração de harmonia, captar aquelas mensagens necessárias ao nosso coração, necessárias a cada um de nós, para lidarmos melhor com as situações, com os desafios do dia a dia. Certos das bênçãos de Deus e de que o amigo Jesus está conosco em todos os instantes, nós então agradecemos e pedimos a permissão para darmos continuidade neste trabalho. Que assim seja. Essa noite, então, amigos, nós vamos abordar o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis, nos itens 1 a 5. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Essa frase, ela é bem interessante, ela nos remete a uma questão bem óbvia, de mérito, mas não apenas de mérito. Uma coisa que é muito importante nós pensarmos é na benevolência divina. Nós sempre falamos que Deus é amor. Deus sim sempre é justiça. Deus sim é a sabedoria suprema, é a inteligência suprema. Ninguém sabe mais do que Deus. E Ele organizou todo o universo. Mas Ele, além de tudo isso, como Ele é infinito em suas virtudes, em suas perfeições, Ele também é infinita benevolência. Por quê? Por que Deus é infinito em sua benevolência? Porque se nós buscamos algo, nós encontraremos. Só que nós podemos tanto buscar de forma harmoniosa, justa, equilibrada e sensata coisas boas, como podemos de forma insensata, desequilibrada e egoísta buscarmos coisas não tão positivas. E também encontraremos. Mas gostaria de começar a exposição pedindo licença para vocês para ler um trechinho do Evangelho, que é justamente o item 1 do capítulo 25, que diz o seguinte: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros àqueles que lhe pedirem? Os bens verdadeiros. Isso está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Vejamos então que Deus sim nos dará aquilo que pedimos e que buscamos. Entretanto, existe um caminho. Basta pedir? Se basta pedir, vamos apenas fazer constantemente preces, orando para que, para começar, a pandemia se dissipe, não tenhamos mais esse problema social que aflige o planeta neste momento. Vamos apenas orar e pedir para que o nosso saldo negativo do banco de repente fique positivo, bem verdinho. Vamos apenas orar para que aqueles quilinhos que conseguimos nas festas de Ano Novo, porque sim, nós fizemos festa de Ano Novo, mesmo em meio à pandemia, Natal, a maioria das pessoas fez. Talvez um pouquinho mais restrito do que nos outros anos, por consciência do momento que se vive, mas ainda teve as comemorações.
Basta nós pedirmos que esses quilinhos vão embora. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Uma frase bem comum, aqui do Sul, uma frase bem comum, quando alguém chega pedindo algo, a outra pessoa diz, tá, meu filho, dá teus pulos. E literalmente é isso que Deus faz conosco. Filho, tu queres progresso na vida? Tá aqui, ó, inteligência, condições físicas, talvez tenhamos alguma restrição, talvez nossa saúde não seja tão perfeita por N motivos, muitas vezes porque nós mesmos já nos expomos a situações, já nos desgastamos, e por conta disso talvez ela não seja tudo isso, mas comumente contamos com uma inteligência privilegiada. Precisamos ser todos prêmios Nobel? Com certeza não, com certeza a nossa inteligência é bem mediana. Haverá exceções, um tanto acima da média, haverá aqueles um tanto abaixo da média, mas comumente o ser humano tem no seu entorno acesso a possibilidades de desenvolvimento. Os Espíritos mesmos nos dizem no Evangelho que, se não fosse dado o trabalho do corpo para o homem, seus músculos atrofiariam. E se não fosse dado o trabalho da mente, da inteligência, nós ficaríamos sempre na infância. Por conta que seria muito fácil apenas pedirmos, pai, me dá a casa que eu preciso, me dá o carro dos sonhos, me dá o relacionamento familiar perfeito. Aí outro ponto interessante, né? E tudo simplesmente se resolve. De repente a casa materializa, de repente temos o emprego dos sonhos, de repente não temos problemas no lar. Entretanto, tudo aquilo que é sólido, tudo aquilo que é concreto, tudo aquilo que é duradouro, mesmo que não seja material, advém de uma palavra maravilhosa, que infelizmente por conta do nosso egoísmo e do nosso imediatismo, nós colocamos um significado negativo. E essa trabalha maravilhosa, linda, perfeita, justa, e que é uma das leis de Deus, que está enumerada lá no Livro dos Espíritos, se chama trabalho, esforço, empenho. Se desejamos tanto este progresso material, se desejamos tanto esse desenvolvimento material, precisamos baixar a cabeça e trabalhar. Não tem outro caminho. Existem os caminhos ilícitos? Existem. Mas o que advém de algo que é ilícito? Eu acho que não precisamos nos prolongar muito nisso. Vamos tomar o que não é nosso? Sempre tem consequências. Sempre tem consequências. Ademais, como é que vamos deitar a cabeça no travesseiro tranquilos à noite, sabendo que usufruímos algo que retiramos de outra pessoa, lesamos outra pessoa para poder usufruir de um benefício? Quero acreditar que vivemos num momento em que cada vez menos essa, abre aspas, muitas aspas, inocência moral, cada vez menos tem espaço no mundo. Ainda existem pessoas mal intencionadas? Sim. Existem pessoas equivocadas? Existem pessoas corruptas? Sim. Mais dia, menos dia tomarão consciência. Mas, já de muito tempo, porque Deus não dorme, a justiça vem sendo feita. O mundo é muito grande e não temos condição plena de ter consciência de todas as transformações e todos os mecanismos da lei de causa e efeito, dessa lei divina, que age, não vou dizer punindo, mas justiçando, colocando em seus devidos lugares aqueles que abusam da autoridade, aqueles que abusam das possibilidades que têm em sua existência e que muitas vezes lesam, prejudicam o seu semelhante. Nada fica sem resposta no universo. Nem a nossa menor boa ação, nem o nosso menor crime. Tudo em algum momento tem uma resposta. E a colheita, quanto mais insistirmos no mal, mais amarga é. Outro sim, também precisamos lembrar que, como Deus é benevolente, nos dá muitas chances. Assim como, infelizmente, no nosso ponto de vista imediatista, algumas pessoas cometem abusos, cometem crimes por muito tempo, ainda assim são filhos de Deus, que Deus deseja, sinceramente, dar todos os meios para que a pessoa se corrija antes que algo mais drástico lhe aconteça. Só que quando o mal é demais, Deus, no seu tempo, não no nosso, age. Ou melhor, as leis de Deus se fazem respeitar, as consequências surgem. E para nós não é diferente. Quantas e quantas vezes
nós desejamos algo e fazemos exatamente o oposto do que é necessário para ter. Eu quero paz, tenho problemas no lar, tenho problemas no trabalho, sou frustrado com muitas coisas. O que eu faço? Eu medito? Não. E eu tento me conhecer? Não. Eu faço terapia? Eu rezo? Procuro uma instituição religiosa que me apoie, que me ampare? Não. Eu bebo. E aí? Conseguir a minha paz? Aqueles 10 minutos, 20 minutos, sei lá quanto tempo que vai durar o efeito do alcoólico ali, do líquido, a pessoa está muito feliz, está muito feliz. E quantas vezes, nesse momento de felicidade, além de estar prejudicando o seu corpo físico, não se compromete moralmente, não se indispõe com algum próximo, com alguma pessoa, com algum familiar, ou, Deus o livre guarde, pega um veículo e acontece uma barbaridade. Quantas vezes isso não acontece? O que nós precisamos, então, lembrar sempre? De tentarmos estreitar os nossos laços com Deus. Nós nos distanciamos de Deus por conta do nosso egoísmo. É bem verdade que na época que nós vivemos, ainda existe uma campanha massiva, se nós olharmos ao redor, para o engrandecimento da matéria, do valor material, em detrimento da alma, em detrimento do espírito. Quantas vezes nós já nos sentimos massacrados, diminuídos, por não termos aqueles bens, aquelas posses que outros têm? Quantas vezes isso nos é jogado na face? Quantas vezes essa ideia nos é vendida de que somos melhores pelo carro novo, pela localidade em que moramos, pelas roupas que vestimos? E quantas vezes somos amparados, lembrados de que, na verdade, a maior conquista, a maior alegria é superar as imperfeições. É conseguir cultivar o amor no lar. É chegar em casa e ter um abraço sincero. Talvez um lar humilde, mas ter um abraço sincero. Óbvio, ninguém aqui diz para não se trabalhar, justamente porque estamos falando de merecimento, ao ponto de temos uma família unida, temos muito amor, mas não temos um prato de comida para a criança. Naturalmente não é essa apologia ao sofrimento. Naturalmente não é isso que se diz. Muito pelo contrário. Mas quantas vezes perdemos a paz? Quantas vezes a inveja nos corrói? Quantas vezes o materialismo e o imediatismo nos tiram a tranquilidade, nos afetam o sono, nos afetam as relações familiares? Porque não temos aqueles bens. Quantas vezes sacrificamos tempo de qualidade com a família, tempo de qualidade consigo mesmo, se tranquilizando, se conhecendo, por conta da busca dos bens materiais. Bens materiais não importam? Importam muito, estão aqui justamente para que possamos transitar da melhor forma possível esse estágio evolutivo. Da melhor forma possível esse estágio evolutivo, mas de forma equilibrada. Como qualquer coisa na natureza. O alimento não é necessário para o sustento do corpo? É necessário. O abuso dos alimentos, não estamos falando nem de narcóticos, nada disso. O abuso dos alimentos não traz problemas de saúde? As pessoas não infartam por conta disso, por conta de se alimentar mal? As pessoas não têm muitos outros problemas, pressão alta, enxaqueca, problemas de coluna, articulações, etc., por conta de um abuso, abre aspas, simples, que é alimentação? Não está faltando ali a pessoa buscar se amar um pouco mais, tentar entender-se melhor, buscar o autoconhecimento, quem sabe um acompanhamento profissional? Será que não tem uma ansiedade, uma carência, alguma coisa que necessita ser trabalhada para que a pessoa possa não usar mais do alimento que é necessário para a saúde como uma muleta, como uma fuga, como um escape? O que a pessoa que não enfrenta, que não confronta aquela imperfeição, aquela carência, aquele problema íntimo, e para buscar aqueles momentos de tranquilidade e saciedade, se atira em algum vício? O que essa pessoa está buscando? Adianta nessa situação a pessoa pedir para Deus, Deus me dá paz? Adianta eu querer me dar bem com as pessoas e não calar a minha boca diante de uma observação infeliz? E não me controlar diante da possibilidade de espalhar uma fofoquinha, de fazer um comentário maldoso,
de entrar numa discussão desnecessária. E não estamos aqui falando para não termos opinião. Ter opinião é algo muito diferente de ter um comportamento belicoso. Belicoso de bélico, de combativo, de guerra. Quantas vezes entramos em discussões infrutíferas de graça, apenas para sacrificarmos a nossa paz? Às vezes as pessoas vão pensar diferente de nós. Mentira! Muitas vezes as pessoas vão pensar diferente daquilo que nós pensamos. E não há nada de errado nisso. Uma vez que cada ser humano é responsável por si mesmo, e aí nós voltamos mais uma vez para o tema de hoje. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Qual o problema da pessoa ter um pensamento diferente do nosso? Somos nós os profundos sabedores, donos supremos da verdade? Estamos nós sempre corretos? Qual o problema quando uma pessoa tem uma opinião divergente da nossa? Naturalmente, outra vez, não estamos dizendo para quando estamos com a responsabilidade sobre um filho, um neto, um sobrinho, alguém que depende de nós, não educarmos. Não é isso. Pelo contrário, devemos sim impor limites, devemos sim orientar, devemos sim prestar atenção, nos interessarmos pelas dúvidas, pelas aflições, pelos interesses dessa criança, desse jovem que está sob nossa responsabilidade. Entretanto, não é disso que falamos. Muitas vezes entramos em debates, em discussões desnecessárias, arranjamos animosidades com outras pessoas as quais não somos responsáveis. Por conta do nosso orgulho, por conta da nossa vaidade, que pretende que estejamos sempre corretos. Que pretende que nós sejamos os donos da verdade. Não há mal nenhum em respeitar que uma pessoa pense totalmente oposto de nós, desde que ela não esteja nos prejudicando. Caso ela esteja se prejudicando a olhos vistos e ainda assim não queira o nosso conselho, respeitemos. Jesus nos dizia, faz ao teu próximo o que gostaria que te fosse feito. Quando nós inculcamos com alguma coisa, estamos de cabeça dura teimando com alguma coisa, e quem de nós nunca passou por isso? Não queremos ir até as últimas consequências? Maravilha, ótimo quando alguns de nós já têm a humildade, a maturidade, a consciência de escutar um conselho de um amigo mais experiente, que tem a capacidade de escutar uma crítica construtiva e repensar suas atitudes. Mas nem sempre isso será possível. E a pessoa precisa, por conta da sua ânsia, por conta do seu desejo, por conta da sua inexperiência, passar por uma experiência que talvez não seja tão positiva. No nosso ponto de vista, mais uma vez, imediatista. Porque talvez aquela experiência acompanhe a pessoa. Aliás, o aprendizado decorrente daquela experiência acompanha a pessoa pela eternidade. É algo pela qual ela necessita passar. Talvez aquilo para nós seja muito simples, talvez já tenhamos passado por algo parecido. Talvez nós pensemos, quem dera alguém tivesse me dito isso que eu estou falando pro fulano quando eu tinha a idade dele. Ou quando eu estava no lugar dele. Às vezes, mas quantas vezes nos falaram mesmo e a gente pouco se importou. E nós igual demos a nossa cabeçada, nós igual seguimos no caminho que desejávamos e aprendemos gemendo, aprendemos pela dor que aquele não era o caminho mais harmonioso. Agora, vale a pena nós deixarmos de ter paz com aquele próximo, com aquele semelhante, que talvez depois da sua experiência infeliz venha até nós e nós o ajudemos a superar aquele trauma, aquela situação? Vale a pena nós brigarmos com ele antes porque ele deseja fazer a coisa daquele jeito? É algo sempre para nós pensarmos, né? Foi isso que Jesus recomendou que fizéssemos? Não. Mas se nós não podemos fazer tanto pelo outro, se de repente que nós desejamos, que nós pedimos, que nós buscamos, queremos que Deus faça, é colocar juízo na cabeça do fulano. Porque o fulano tá cheio de defeito, né? Eu sou muito bom, eu não erro, eu não falho. Só que não. Acredito piamente, que para cada vez que nós nos importamos demais com uma imperfeição alheia, deve ter pelo menos umas 3 ou 4 nossas, dentro de cada um de nós, que nós poderíamos estar dando uma atenção bem maior para tratarmos, para melhorarmos, para corrigirmos. Essa frase, essa passagem do Evangelho, ela é extremamente meritocrática. Te ajuda que o céu vai te ajudar. Não é o céu vai te ajudar para depois tu te ajudar. Não, primeiro tu te ajuda.
Busca para achar, tu não vai achar sem buscar. O que nós estamos construindo na nossa existência? Como é que nós estamos cultivando essa paz de consciência que Jesus tanto recomenda? Nós buscamos aquela intimidade com Deus? Nós cultivamos a prece? Nós realmente tentamos considerar aquelas críticas que nos fazem? Ou sempre estamos certos do que estamos fazendo? Nunca nos questionamos? Somos infalíveis? E a prece, ela é extremamente poderosa, extremamente útil, é uma grande aliada para todos os momentos, especialmente para isso. Por quê? Por quê? Se eu tô lá, Deus o livre guarde, mas se é o caso, uma doença drástica na família, a mãe, o irmão, o filho, uma doença terrível, a prece não vai curar a pessoa. A prece não vai fazer surgir um tratamento milagroso, caso ainda não exista. Mas a prece vai nos trazer a força sempre para superarmos qualquer situação. Às vezes não, infelizmente muitas vezes na vida temos situações bem complexas, temos situações bem drásticas. Ainda estamos no mundo de provas e expiações, onde estamos expostos à inclemência da natureza, à perversidade dos homens, como sempre diz o nosso amigo Luiz Carlos, e como eu gosto de completar, expostos também à nossa incompetência, à incompetência própria. Então vamos precisar passar em alguns momentos por provas, talvez por resgates um pouco mais amargos, Mas, se nós cultivarmos essa fé forte, fervorosa, intensa em Deus, nós vamos ter a certeza, a tranquilidade, não é sangue de barata, não é apologia ao sofrimento, mas a certeza de que logo adiante tem um amanhã melhor. Logo adiante tem um amanhã melhor. Talvez a resolução naquele momento de um determinado drama seja algo que não desejamos, mas aqueles anos, aquele período de sofrimento, talvez de afastamento dos entes mais queridos, talvez de um desencarne, certamente, por mais dolorosos que sejam, se bem vividos, se vividos com resignação, sem a revolta contra Deus e suas leis, farão maravilhas pelo progresso de cada um de nós, de cada uma daquelas almas, daqueles corações envolvidos. Uma vez que esse momento que estamos aqui na matéria é transitório. São poucos dias se comparados à eternidade. É impressionante o quanto a matéria pesa sobre nós, mas justamente a meditação, a oração, o estudo, no nosso caso particular do Espiritismo, nos traz essa consciência de que somos mais do que a vil matéria. Quantas vezes nos sentimos oprimidos por não termos algo que os outros têm? É materialismo? Somos apenas matéria? Vamos viver ali 80, 90, 100 anos? E o que é feito de nós depois? Onde nós já estamos vivendo hoje? E não falo do mundo material ao nosso redor. Onde a nossa alma, onde nós, espíritos imortais que somos, já sintonizamos, já habitamos. Como são as nossas noites de sono? Porque durante o sono nós sintonizamos com os espíritos. Se temos aquela conduta não tão correta, não tão harmoniosa, talvez, muito provavelmente a nossa companhia espiritual à noite não é das melhores. Mas se buscamos ser pessoas cada vez melhores, se buscamos os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos, com um trabalho honesto e perseverante, com boa vontade, sem por isso ficarmos obcecados pelos resultados, sem sacrificarmos o convívio familiar saudável, provavelmente a nossa companhia espiritual é muito melhor. E se aliado a essa conduta correta, temos o hábito da oração, com certeza mais ainda nós somos abençoados por esses benfeitores amigos. Não precisamos nos preocupar com o que vamos encontrar quando desencarnarmos e por isso não podemos pecar, errar. Não, a gente tem que se preocupar desde já com o tipo de sono que a gente tem, com o tipo de companhia espiritual que a gente tem e que nós percebemos mesmo acordados. Quando a aflição surge, nós nos desesperamos,
nós culpamos os outros, nós buscamos uma fuga nas substâncias químicas? Ou nós voltamos para o Pai? Nós nos voltamos para o Pai, para os benfeitores espirituais, para o amigo Jesus. Nós oramos, nós cultivamos a paz já no coração, nós buscamos, nós pedimos para o Pai já a paz no coração, mesmo diante da adversidade? É simples? Não é muito. Mas quanto mais nós alimentamos essa centelha de convicção, de fé, de amor a Deus, de intimidade com Jesus, de tranquilidade e intimidade com os benfeitores amigos, mais facilmente nós sentimos esse amparo, mais facilmente nós sentimos essa força, essa tranquilidade para lidarmos com as dificuldades. Então, quando o objetivo necessário, um objetivo material necessário, eu preciso de um lar maior para minha família, a esposa está grávida, vai vir trigêmeos, a família está aumentando, vivemos num local inadequado, o saneamento básico de repente não é interessante, é muito distante, temos uma condição melhor. Deus me ajuda? Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Vai ganhar na loto? Não, não vai. Vai conseguir um trabalho? Muito provavelmente, se está se esforçando e se está estudando, buscando concurso, buscando caminho honesto para conseguir um trabalho melhor, de repente iniciar o próprio negócio, com certeza vai ter um auxílio divino ali sim. Não significa uma recompensa material de Deus porque fez a prece, mas sim um resultado material lógico pelo esforço na matéria por conseguir seus objetivos de forma honesta. Talvez possa surgir uma promoção no emprego, quem já tem emprego, talvez possa surgir, mas porque antes já teve a diligência, a disciplina, a honestidade de trabalhar de forma consciente, de forma correta, de forma honesta, com empenho, com esforço constante. E aí acabou tendo merecimento justamente quando mais necessitava. Quantas e quantas vezes já estamos prestes a desistir de algo, já estamos desanimando, pensando que não vale a pena a dedicação e surge a resposta do alto. E surge uma situação que nos é favorável, que nos melhora aquela condição que estamos buscando, que estamos precisando para lidar com o desafio. Quantas e quantas vezes já ouvimos relatos disso ou nós mesmos já passamos? Meu Deus, eu já ia desistir e surgiu um bom anjo e alguém me estendeu a mão. Outra coisa bem importante nós lembrarmos da caridade, do bem ao nosso semelhante, porque podemos estar sendo utilizados justamente pela espiritualidade amiga. Se sentimos aquele impulso de conversar com aquela pessoa, vamos perguntar, de repente o amigo, o irmão, pode estar necessitando de um ombro amigo. E aquela vez que vemos alguém necessitado, precisando de algo, e temos condição de ajudar, vamos ser negligentes? Talvez nós sejamos justamente aqueles que serão os agentes do merecimento daquela pessoa naquele momento. Vai saber quais provas aquele semelhante estava sustentando antes de passarmos por ali, antes de estarmos disponíveis para auxiliar, de estendermos a mão. Quantas vezes alguém já não nos auxiliou a mão justamente porque não desistimos, porque estávamos no local certo, perseverando na nossa convicção, perseverando no bem. E é por conta disso que os Espíritos, que Jesus e que Deus espera que nós busquemos para poder encontrar, que nós peçamos com fé, mas sempre com comportamento honesto, que nós peçamos para podermos receber algo. Esforço próprio, autorresponsabilidade e também muita humildade para não julgarmos aqueles que talvez não pensem da mesma forma que nós. Creio que já é o nosso momento, já é o nosso horário que vai se encerrando. Agradeço imensamente a paciência, a atenção dos amigos no lar e aqui presentemente, e aqui fisicamente presente. E vou então convidar os amigos para nós fazermos a nossa prece. Seu Paulo, alguma irradiação especial hoje que nós devemos fazer? Não? Então vamos nos concentrando, nos tranquilizando, agradecendo a Jesus por esses momentos de reflexão, lembrando que todos nós temos um potencial em nossas mentes e corações, uma vez que somos filhos do Altíssimo. Talvez as nossas imperfeições, talvez o imediatismo, talvez o materialismo, nos nutre a razão, não possa enxergar com
capacidade, tudo aquilo que somos capazes de alcançar se perseverarmos. Cultivemos, então, esse amor a Deus, essa fé, essa perseverança, para que a cada dia mais esclarecidos, um pouquinho mais aprimorados, um pouquinho menos piores, possamos cada vez mais ser merecedores das bênçãos de Deus, que jamais nos abandona, que sempre terá alguma resposta para nós. Cabe a nossa sinceridade, a nossa devoção, aquele senso de justiça em nosso coração, que essa resposta seja melhor, que ela seja mais próxima daquilo que nos traz tranquilidade, harmonia e luz. Que Jesus possa abençoar a todos os lares, a todos os amigos. Muito obrigado, que assim seja.